SP na loja de aplicativo do seu celular ou acesse prefeitura.sp.gov.br/eSaúdeSP. Os termos de uso de privacidade do programa garantem toda a segurança dos seus dados. Esse é um serviço de utilidade pública da Prefeitura de São Paulo. Venha conferir o mês do cliente na Seminovos Movida. Aqui você encontra os SUVs mais desejados do mercado, com 1 ano de garantia e a primeira parcela só em 2022. Jeep Renegade Longitude 2020, a partir de R$ 93.490. Ou entrada mais saldo em 48 vezes de R$ 1.990. Acesse seminovosmovida.com.br e descubra qual é a loja mais próxima de você. Seminovos Movida, a vida é pra ser movida. Bota fora Morales Tapetes. Última semana, tapetes persas modernos e contemporâneos com descontos de até 70%. O tapete que você procura para sua casa está aqui na Morales Tapetes, aguardando você. Não perca essa oportunidade. Avenida Rebouças 2175. No mês do cliente, você terá a chance de garantir TIM Live Ultra Fibra com desconto imperdível. É a sua chance de navegar com a ultra velocidade de 300 mega por apenas R$ 93,50 no débito automático. Aproveite muito conteúdo online sem travar. Não perca essa oportunidade. Venha para TIM Live Ultra Fibra e liberte o poder de uma casa fantástica. Ligue agora 0800 880 4141 ou acesse timlive.tim.com.br. É tempo de se permitir, de viajar, tirar fotos, se aventurar, relaxar, sem esquecer que estamos vivendo novos tempos. E se tem um lugar mágico que permite que você viva esse novo momento, é Ilhabela. Se a vida é curta, curta a vida. A ilha está ainda mais exuberante, segura e preservada. Nós estamos esperando por você. É tempo de viver Ilhabela. Alarme Verisuri, como posso ajudar? Olá, eu quero instalar um alarme. Pois não, houve algum roubo no local? Sim, entraram pelo jardim ontem à noite. Entendo, pode contar conosco. Enviaremos um especialista em segurança para instalar o alarme e deixar sua casa monitorada. Pode ser hoje? Sim, com certeza. Ótimo, obrigado. Alarmes monitorados Verisuri. Proteção para sua residência e negócio. Instale hoje mesmo. Ligue 0300 50 50 280 ou acesse verisuri.com.br. Atenção! A cidade de São Paulo, que já vacinou 100% do público adulto com a primeira dose, segue avançando na imunização da população com a segunda dose. O esquema vacinal completo garante a proteção eficaz contra a Covid-19. Por isso, fique atento à data informada no seu cartão de vacinação e compareça para tomar a segunda dose do imunizante quando a hora chegar. E lembre-se, você pode acessar o seu cartão de vacinação no app eSaúde SP. No aplicativo, você também garante o seu passaporte da vacina, documento que é exigido na cidade de São Paulo para entrada em eventos com presença de 500 pessoas ou mais. Baixe o eSaúde SP na loja de aplicativo do seu celular ou acesse prefeitura.sp.gov.br/eSaúdeSP. Os termos de uso de privacidade do programa garantem toda a segurança dos seus dados. Esse é um serviço de utilidade pública da Prefeitura de São Paulo. Venha conferir o mês do cliente na Seminovos Movida. Aqui você encontra os SUVs mais desejados do mercado, com 1 ano de garantia e a primeira parcela só em 2022. Jeep Renegade Longitude 2020, a partir de R$ 93.490. Ou entrada mais saldo em 48 vezes de R$ 1.990. Acesse seminovosmovida.com.br e descubra qual é a loja mais próxima de você. Seminovos Movida, a vida é pra ser movida. Bota fora Morales Tapetes. Última semana, tapetes persas modernos e contemporâneos com descontos de até 70%. O tapete que você procura para sua casa está aqui na Morales Tapetes, aguardando você. Não perca essa oportunidade. Avenida Rebouças 2175. No mês do cliente, você terá a chance de garantir TIM Live Ultra Fibra com desconto imperdível. É a sua chance de navegar com a ultra velocidade de 300 mega por apenas R$ 93,50 no débito automático. Aproveite muito conteúdo online sem travar. Não perca essa oportunidade. Venha para TIM Live Ultra Fibra e liberte o poder de uma casa fantástica. Ligue agora 0800 880 4141 ou acesse timlive.tim.com.br.
É tempo de se permitir, de viajar, tirar fotos, se aventurar, relaxar, sem esquecer que estamos vivendo novos tempos. E se tem um lugar mágico que permite que você viva esse novo momento, é Ilhabela. Se a vida é curta, curta a vida. A ilha está ainda mais exuberante, segura e preservada. Nós estamos esperando por você. É tempo de viver Ilhabela. Guarulhos, boa noite a todos. Estamos assistindo pela Rádio Soberana, pelo aplicativo da rádio, pelo G7 News e pela página do Aqui Agora Guarulhos. Obrigado a todos aí que já estão sintonizados, que estão nos assistindo. Mande aí suas perguntas, o seu boa noite. Daqui a pouquinho vamos interagir com todos vocês. Ao meu lado aqui está o ex-prefeito Sebastião Almeida. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Boa noite, Almeida. Seja bem-vindo. Muito boa noite, Alex. Boa noite, Celso. Boa noite aos amigos aí que acompanham a Rádio Cidade Soberana. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês. Muito bem. Almeida, tem bastante coisa acontecendo na cidade e você, como ex-prefeito, né, foi prefeito 8 anos, foi deputado, foi vereador, tem uma experiência boa. Então a gente, como está tudo isso acontecendo na cidade, eu estava falando hoje na hora do almoço que parece que a cidade está em liquidação, parece que está acabando a cidade, parece que é uma loucura, assim, que os gestores, né, as pessoas que são responsáveis aí hoje pelo serviço, pela cidade, parece que colocaram a cidade em liquidação. Mas eu queria começar falando da Proguaru, né? A gente, essa semana, teve vários assuntos aí, e um deles que mais, assim, deixou a gente preocupado foi que o Guti já mandou embora 3.700 funcionários, fez um decreto, depois o sindicato conseguiu uma liminar, e aí depois o Guti conseguiu derrubar a liminar e mandou de novo. Ele fez 2 decretos praticamente quase no mesmo dia, de 3.700 funcionários. Como é que você está vendo isso, Almeida? Como é que você está enxergando isso aí? Olha, primeiro, muito triste tudo isso, né? Lamentável essa situação que o prefeito Guti envolveu aí a Proguaru. Quero transmitir aqui toda a minha solidariedade aos trabalhadores da Proguaru, bem como meus sentimentos aí à família do José Benedito, que lamentavelmente veio a falecer numa fila onde o comunicado era: você vai para a fila debaixo de sol para aguardar o momento de você assinar a sua demissão. Quer dizer, isso é de uma estupidez, de uma ação de quem não tem sentimento humano, Alex. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque a pior coisa que pode ter na política é quando alguém chega no poder e acha que ele é o dono das coisas. Ele é o dono da cidade, ele é o dono da Proguaru, ele é o dono do SAAI. Isso é um absurdo. Olha, eu hoje estava inclusive pensando, quando você me convidou para vir para cá, eu fiquei pensando no seguinte: eu, quando prefeito, um dos sonhos do funcionalismo era implantar o regime jurídico único, que era uma coisa importante, dava segurança, dava proteção aos servidores. E eu contratei a Fundação Getúlio Vargas, que fez um amplo estudo e apresentou uma proposta do regime jurídico único que foi bastante discutido no funcionalismo. E nós mandamos o projeto de lei para a Câmara. Olha, deu uma repercussão muito negativa, porque talvez houve uma falha nossa de comunicação com a categoria, uma revolta muito grande, teve até greve por conta disso. E qual foi minha atitude? Tranquilo, vamos retirar o projeto da Câmara. Vocês querem rediscutir? Vamos rediscutir. Então, a atitude mais sensata do prefeito Guti nesse momento era não ter destruído a Proguaru. Porque os trabalhadores da Proguaru não querem, a sociedade de Guarulhos não quer, e o referendo, que era algo que a população poderia se manifestar, a prefeitura trabalha contra a realização do referendo. Então, qual é a atitude de quem governa, então? É como se ele fosse o dono. Eu mando aqui o reizinho, né? Eu estou imperando aqui nesse território e, portanto, tudo tem que ser comigo. Eu acho uma atitude errada e, lamentavelmente, é esse tipo de atitude que destrói a política brasileira. E é bem por aí mesmo o caminho.
sentimento de ser dono e de não querer ouvir a população, né, Almeida? Que ele vem tomando essas decisões, você falou aí do SAAI, foi assim com o SAAI, né? E agora está sendo com a Proguaru, e tudo indica que também vai ser assim com a educação, porque ele está terceirizando a educação. Está acabando, né, com tudo. E a saúde também já está praticamente terceirizada por completo com essas OS que ele trouxe para cá. E assim resolve acabar com a empresa. E a gente percebe que criou a nova secretaria, mas as empresas que vão prestar serviço no lugar da Proguaru estão cobrando simplesmente o triplo do que a Proguaru cobrava da prefeitura. Sim, sim. Guarulhos vai gastar muito mais com o fim da Proguaru. Essa é a realidade nua e crua. Guarulhos vai gastar muito mais. E o prefeito Guti está mentindo aos trabalhadores da Proguaru, está enganando. O trabalhador da Proguaru não tem ilusão. Você vai fazer uma rescisão de contrato e você não vai ter vaga de emprego nessas outras empresas que vão trabalhar na prefeitura. Eu disse, gente, como é que pode um trabalhador que varre rua aí, que tem 60 e poucos anos de idade, ele vai competir com um garoto de 28, 30 anos com o desemprego que está hoje? Tem 15 milhões de pessoas desempregadas nesse país. Então ninguém pode ter ilusão. O prefeito Guti está dando de presente para os trabalhadores da Proguaru a demissão e o Natal e o Ano Novo desempregado e entrar 2022 sem perspectiva nenhuma de trabalho. Portanto, uma atitude desumana por parte do atual prefeito da nossa cidade. E Almeida, quando o senhor José Benedito, né, estava lá na fila, ele já sabia que ele ia... estava indo lá para assinar a demissão, né? O que a gente está tentando, que eu estou tentando aqui passar para você, que eu acho que é o sentimento que você teve, ele sabia, mas na hora que você entrou na fila e teve a certeza de que iria realmente ali entregar sua bota, entregar sua farda, entregar o seu crachá, eu acho que aquilo ali, a hora que entrou assim no coração dele, foi o golpe fatal e final na vida dele, né, Almeida? Pois é lamentável que as coisas tenham... E não te cortando, porque o sentimento do camarada, 70 anos, não vou me aposentar, vou ser mandado embora, aí vai isso que você está falando aí agora, que essas empresas não vão contratar, vai contratar? Ia contratar o seu José com 70 anos? Não, e outra coisa, viu, Alex? As pessoas precisam entender que a fila do INSS para se aposentar hoje em dia é uma das coisas mais difíceis para o trabalhador brasileiro. O governo Bolsonaro criou todos os obstáculos necessários com as reformas que fizeram aí da Previdência para dificultar o trabalhador se aposentar. Então, se você trabalhar tudo direitinho, já é muito difícil chegar no final e você conseguir uma aposentadoria vivo, porque no modelo que está, quando a pessoa tiver direito de se aposentar, ela já morreu, né? E, lamentavelmente, os trabalhadores da Proguaru, nessa tensão que estão vivendo, né, porque esse negócio aconteceu logo depois das eleições, a votação do projeto de lei na Câmara. Essa semana eu estava, inclusive, vendo um vídeo do Guti dizendo o seguinte, que chamando a oposição de mentirosa, oposição espalhando fake news. Ele dizendo, né? Isso, os jornalzinhos, não sei o quê. E terminou as eleições, ele ganhou as eleições, a primeira coisa que ele fez, mandou um projeto de lei para a Câmara sem discutir com os trabalhadores da Proguaru, sem discutir com a sociedade civil organizada e simplesmente destruiu a empresa. Agora, o funcionário público, Almeida, o que o funcionário público, nesses 5 anos de Guti, poderia esperar de um prefeito que ficou de costas para os funcionários, né? O que a gente percebe é que o que o Guti fez para os funcionários nesses 5 anos? Olha, os trabalhadores da prefeitura estão sofrendo, no governo do Guti, o maior arroxo salarial de toda a história. Não tem reajuste, não tem nem sequer reposição da inflação. E o que a gente lamenta é como é que as pessoas mudam de opinião, né? Eu fui sindicalista e durante meus 8 anos de governo não teve um ano que o reajuste foi abaixo da inflação, sempre acima da inflação, por uma questão de quê? De coerência. Agora, esse prefeito que está aí hoje, quando a gente dava um reajuste acima da inflação, ele dizia muito pouco, o trabalhador da prefeitura merece mais, e cadê? E agora que ele é prefeito? Os trabalhadores estão aí anos e anos sem nenhum tipo de reajuste, sem nenhuma expectativa de progressão na carreira. É esse o governo do Guti que a sociedade de Guarulhos está vivendo. E só completando uma questão sobre a Proguaru, Alex, que eu queria falar também,
Nós estamos assistindo aí na grande imprensa, com muita tristeza, o que está acontecendo lá na Bahia. As chuvas torrenciais que caíram na Bahia, dias e dias de muita água, de muita chuva. Já essa semana estava 8 mortos, não sei se aumentou esse número, mais de 4.000 pessoas desabrigadas. E eu quero lembrar aqui mais uma vez, a Proguaru sempre teve um papel de socorro emergencial nesses momentos, porque nós também não estamos livres não, porque é uma cidade como Guarulhos, com o solo todo impermeável, os quintais, tudo com concreto, os pavimentos nas ruas, há uma tendência muito grande que, se houver um volume de chuva muito grande, possamos ter enchentes na cidade. No passado, quem primeiro socorria as pessoas era exatamente o trabalhador da Proguaru. Agora, com o fim da Proguaru, a população de Guarulhos pode se preparar que nesse final de ano nós já vamos sentir a falta que faz uma empresa de economia mista para prestar serviço à sociedade. A Proguaru sempre foi amiga da população de Guarulhos, sempre prestou bons serviços e, lamentavelmente, o prefeito não quer uma empresa prestando bons serviços. Ele quer um monte de empresa de amiguinhos que vão trabalhar na prefeitura depois. E isso que você está falando, Almeida, é tão importante e perigoso ao mesmo tempo, porque a gente percebe que quando a Proguaru fez a greve e que as escolas voltaram, e que a gente percebeu que com a greve da Proguaru as escolas não poderiam ser reabertas porque o Guti não tinha feito um plano B. Na falta da Proguaru, limpar as escolas para reabrir as escolas, quem que a gente vai colocar para limpar? Não existia esse plano. É igual a intervenção que ele fez na saúde, interviu por intervir, vamos lá, toma o hospital e acabou. Só que não tinha um plano para intervenção. O que vai se fazer no lugar disso? É igual você está falando agora. A enchente vai chegar, os problemas vão chegar. Ele acabou com a Proguaru porque ele é o rei, ele manda, ele queria que acabasse e acabou, enfim. Agora, quem vai estar no lugar? Quem vai estar no lugar de prontidão caso a cidade precise? É isso que eu quero ver. Eu quero ver uma empresa da iniciativa privada prestando serviço para a prefeitura, chegar o horário de ir embora, simplesmente ela vai embora. Porque a empresa não vai botar um monte de funcionário para fazer hora extra. Se isso não tiver previsto no contrato quando ela foi contratada pela prefeitura, ela simplesmente vai dar o horário e ela vai embora. E a população vai sofrer. Pode ter certeza disso. E uma cidade tão grande e com tantos problemas, ficar sem essa proteção, ficar sem essa ajuda, né, que a Proguaru dava, né, Almeida? Pois é. E a gente sabe, Almeida, que a Proguaru, ela tinha esse importante trabalho de prontidão, de ajudar a população, e a Proguaru também construiu creche, construiu escola, pavimentou a cidade. Alex, nós temos que ser sinceros aqui. O único motivo que o prefeito Guti está acabando com a Proguaru é político. O único motivo é político, porque se o prefeito Guti quisesse consertar a Proguaru, tornar a Proguaru uma empresa mais eficiente, era só tirar um monte de gente, cabo eleitoral de vereador que está dentro da Proguaru, que resolveria e teria dinheiro para fazer tudo que a cidade de Guarulhos precisa. E a Proguaru não estaria nessa condição. E a Proguaru não estaria nessa situação. Porque até segundo estudos, até da própria FIP que ele contratou, pelo que a gente entendeu, quando ele se tornou prefeito, a Proguaru não estava com tanto problema como está hoje. Nunca esteve. A situação da Proguaru precisa deixar isso muito claro, porque senão as pessoas passam um fake news, uma notícia falsa e tenta provar que é verdade. O maior cliente da Proguaru é a prefeitura, porque a prefeitura tem 99% das ações da Proguaru. Portanto, o maior cliente, a razão de ser da Proguaru é prestar serviço para a prefeitura. Ora, a prefeitura é a única fonte pagadora. Se está faltando recurso é porque a fonte pagadora então não está pagando direito. Porque se ela presta serviço só para a prefeitura, qual é o outro problema que tem? Não tem problema. Então, o que nós estamos questionando aqui é que a Proguaru dedicou anos e anos de excelentes serviços prestados para essa cidade. O que o prefeito está fazendo é algo que a população de Guarulhos vai sentir nos primeiros problemas que tiver, principalmente de chuvas na cidade. E pode ter certeza de uma coisa, a cidade que já está com uma conservação precária,
com muito problema asfáltico, que é uma coisa que a Proguaru ajudava pra caramba. A cidade que já está com problema de limpeza, porque, veja só, faz um ano que o prefeito está o tempo inteiro só com notícia ruim para o trabalhador da Proguaru. Qual trabalhador vai trabalhar motivado numa situação dessa? Não existe. Não existe, gente. Então, na verdade, ele fez todo um preparativo para fazer com que os trabalhadores da Proguaru fossem perdendo as esperanças. E está conseguindo. E alguns, além de perder a esperança, estão perdendo a vida, como aconteceu com o Zé Aparecido. E Almeida, nessa questão política do prefeito, né? Você com a experiência que você tem, a impressão que eu tenho é que ele colocou todos os pacotes de maldade esse ano, né? E a cidade parou mesmo em torno desses pacotes que o Guti soltou. Agora o último foi o mais forte e o mais difícil e triste é o da Proguaru, que vai demitir 4.700 funcionários. Mas agora soltou aí o lago de esgoto que ele quer pôr na Ponte Grande. Que é outro absurdo. Absurdo, né? Que é outra coisa, uma aberração. Já né? disse aqui, a Sabesp, que já ganhou o SAI de presente, já está faturando alto com as contas de água da cidade. A Sabesp tinha obrigação de pegar o esgoto da região central do Itapejica, da Vila Augusta, da Ponte Grande, do Jardim Munhoz e levar para o Parque Novo Mundo e tratar na estação que já existe. O que a Sabesp está fazendo é um negócio com o prefeito Guti, construindo mais uma estação de tratamento numa área esportiva da cidade, numa área histórica da cidade, que já não tem opção de lazer e que eles vão levar, ao invés de levar o céu, que o terreno está comprado ali em frente àquele conjunto único, que eu passei lá essa semana, vi que está cheio de mato e de entulho, aquele local ali é para fazer um equipamento de educação, esporte, cultura e lazer para o povo da Ponte Grande. Mas além de não fazer, o prefeito ainda está destruindo o pouco que a Ponte Grande tem. E esses pacotes todos que vieram todos esse ano, depois da reeleição dele, me parece que é acreditando na memória curta da população. Porque o ano que vem tem eleição, o prefeito está aí lançando o irmão dele como candidato a deputado, está lançando alguns vereadores, está fazendo acordos, né? Fez lá, está dando emendas naquela obra do Baquirivu, lá que você bem falou que destruíram todas as árvores ali da Marginal Baquirivu, está dando ali emendas para os vereadores em troca de apoio ao irmão. Mas ele acredita muito na eleição do irmão e passa pela minha cabeça e de algumas outras pessoas que ele acredita porque a população vai ter uma memória curta, não vai lembrar desses pacotes de maldades que ele está fazendo. Você acha isso também, Almeida? Não, eu acho que não. Eu acho que a população está bastante atenta a tudo que está acontecendo. Eu nunca vi, eu estou em Guarulhos desde 1979, eu nunca vi a nossa cidade está exposta com mídia negativa todos os dias como nós estamos. Você liga a televisão de manhã, o nosso bom dia já é com uma notícia triste da nossa cidade. A saúde está um caos. Esse modelo que o prefeito Guti implementou na cidade deu errado. Gente, o que está em jogo, essas coisas de acabar com o SAI, acabar com a Proguaru, terceirizar tudo, o Guti está dentro desse espírito que alguns setores da elite brasileira acham que o Estado tem que ser mínimo. E o Estado mínimo, sabe quem paga o pato? É o pobre. Porque o Estado, quanto mais mínimo, ele vai deixar de ter serviços, ele vai deixar de atender a população. É por isso que a nossa saúde está um caos, é por isso que o SAAI foi entregue de mão beijada para a Sabesp, e é por isso que ele quer destruir a Proguaru, e é por isso que ele já terceirizou também a construção de escolas e creches na cidade, porque a partir do momento que começar a construir escola e creche na cidade, a escola e a creche não vai ser mais do município. O município vai pagar aluguel para a empresa que vai construir. Olha que absurdo. Nós temos o recurso financeiro, porque 25% do orçamento da cidade... O secretário já disse, 3,3 bi. Pois é, a única área do poder público, a única área de trabalho da cidade que a população precisa entender, que tem recurso suficiente para construir bons e modernos equipamentos de educação na cidade, é exatamente a Secretaria da Educação. E o que o prefeito fez? Aprovou um projeto de lei no afogadilho na Câmara para que
as empresas possam construir as escolas para a prefeitura e a prefeitura, ao invés de ser dona, vai ser inquilina, vai pagar aluguel. Que absurdo, né? E não só a construção, mas pelo que a gente está entendendo, a pedagogia também, o sistema de ensino também, tudo indica que será terceirizado. É tudo, né, dentro dessa linha de terceirizar, de fazer com que o Estado seja cada vez mais mínimo. E com essa brincadeira, nós estamos pagando um pato muito grande hoje. O Hospital Pimentas está um caos total, eu vejo você aqui todos os dias, os ouvintes aqui comentando sobre isso, eu vejo a Rosária aqui dando entrevistas falando o caos que está, os membros do Conselho Municipal de Saúde, todos eles são unânimes em dizer a situação precária que se encontra na nossa saúde e, lamentavelmente, o prefeito vai lá e gasta uma fortuna de dinheiro na TV Bandeirantes para poder fazer um anúncio de uma Guarulhos que não é a Guarulhos que nós estamos vivendo. Eu queria, não adianta ele fazer o anúncio de uma Guarulhos que não é a realidade e a Globo mostrar uma realidade que é a matéria ao vivo, com pessoas mostrando que estão sem atendimento, que tiveram que ir embora para casa porque não tinha médico para poder atender. É essa a realidade. E Guarulhos gastando dinheiro com a grande mídia, com as TVs, para poder mostrar uma realidade que não tem. Falando de obras, inclusive, que não é da prefeitura, porque diz lá na propaganda da prefeitura, olha, vamos canalizar o rio Baquirivu para evitar as enchentes. É verdade, vai evitar enchente, só que a obra não tem nada a ver com a prefeitura. A obra é do governo do estado e o prefeito está anunciando na televisão uma coisa que não é da nossa cidade. Agora, o Ministério Público, a Justiça... deveria agir. Eu acho que por muito menos, em outras situações, já estariam falando. Deveria Porque agir. você pega a propaganda, você falou muito bem, você pega a propaganda, vamos fazer a ciclovia, vamos fazer a canalização do rio Baquirivu, vamos fazer tal coisa, vamos construir tal hospital da criança, vamos... É tudo vamos fazer, nada existe. A propaganda na televisão e no rádio, normalmente você faz quando você tem algo concreto a anunciar. O que eu estou vendo da propaganda de Guarulhos na grande mídia é uma expectativa de que vai ter. Gente, nunca teve recurso público utilizado para isso. Nós já fizemos no passado propaganda na televisão, mas para marcar a inauguração do Céu Pimentas, para marcar a inauguração do Céu Presidente Dutra, para marcar a inauguração de outros equipamentos do próprio hospital e assim por diante. Agora, hoje não. Hoje a Prefeitura de Guarulhos gasta uma fortuna para dizer que estamos trabalhando para construir isso. Olha, onde já se viu um negócio desse? Propaganda enganosa, mentirosa. E é bem isso, né? A expectativa de uma coisa que... Será que vai acontecer? Pois é. Né? Será que vai existir? Eu já vi vídeos do prefeito Guti em plena campanha dizendo que até janeiro o trevo de Bom Sucesso ia estar pronto. Não, nós estamos em que mês, olha? Eu anotei aqui, disse que eu achei tão engraçado, viu, Celso? Que foi no site da rádio. A pessoa dizendo o seguinte: parabéns, Guarulhos. Aí a pessoa falou, pô, mas hoje é dia 10. Ela falou, não, mas eu tava preso no trevo. E aí eu não consegui, então só tô dando parabéns depois de 2 dias. Mas e essa questão do trevo, Almeida? Como é que você deixou essa questão do trevo? O porquê que é tão demorado? E porque, pelo jeito, o Guti já deu... acho que mais de 2 ou 3 datas de inauguração do trevo, e agora acho que ele abandonou, né? Porque nem escuto mais falar nada desse trevo. Olha, os projetos de mobilidade urbana que ficaram na cidade, alguns estão aí em andamento, mas na verdade tudo que esse prefeito tem feito é algo que a gente já deixou encaminhado, não tem uma obra nova que ele diz, não, isso aqui é um projeto meu, que eu preparei. Eu fico até pensando o que vai sobrar para o próximo prefeito, porque o máximo que ele está conseguindo fazer ainda meia boca é entregar algumas coisas que a gente deixou. O restante não tem nada de novo. E o Trevo de Bom Sucesso é uma obra importante, ela é complexa mesmo, exige desapropriação, uma série de coisas, mas tem algumas medidas que são mais práticas, que a prefeitura poderia se dedicar. O problema, Alex, é o que eu estou percebendo, é que não há uma dedicação do município, da administração pública voltada para o trevo. O que tem no trevo hoje já ficou da minha época. Não tem nada de novo.
Não tem nada de novo. Ali todos os dias continua o mesmo problema. O viaduto, para quem vem de Bom Sucesso para acessar direto a Dutra, continua tudo parado. E mais grave do que isso, eu tenho passado no trevo de Bom Sucesso e não tem um trabalhador, não tem uma pessoa na obra do trevo de Bom Sucesso. Portanto, me parece que o prefeito simplesmente abandonou e deixou lá do jeito que está. Era possível fazer de ações, inclusive emergenciais, para que as coisas pudessem fluir melhor. Se você for no trevo de Bom Sucesso e verificar a Avenida Papa João Paulo até a entrada ali na altura do Inocop para o posto Sakamoto, ali tem uma calçada gigantesca da Avenida Papa João Paulo, que se a prefeitura tivesse um pouquinho de boa vontade, poderia então, já que não conseguiu avançar na construção do trevo, alarga a Papa João Paulo pelo menos até o Inocop, para desafogar, para o povo não sofrer tanto como está sofrendo, mas simplesmente está lá largado, não tem absolutamente ninguém cuidando de nada no trevo de Bom Sucesso. Almeida, eu vou começar pelo fim aqui, que entrou uma pergunta aqui que eu já tinha anotado para te fazer, porque você falou do SAAI, que o Guti deu o SAAI para a Sabesp. E aí tem aqui a Taíde Lima, ela está dizendo assim, pergunta para o Almeida sobre a dívida que ele deixou quando saiu da prefeitura. O Guti ficou praticamente... Até hoje ele fala que não faz e não acontece porque assumiu muitas dívidas do governo Almeida. Não, o Guti fala de dívida, inclusive das dívidas passadas, só que ele esquece que há 4 anos ele já era o prefeito, né? Então, sim, daqui a pouco ele vai começar a criticar ele mesmo porque ele deixou coisas sem fazer. Na verdade, só para a Thaís entender... Não, é a Taíde. A Taíde, só para entender direitinho, a situação do SAI. O SAI comprava água por atacado da Sabesp e tinha que pagar, evidentemente, pela água do atacado. Teve um período muito anterior, inclusive ao meu governo, ao governo do Eloy, ainda na época do Neftales, que houve um período onde a Sabesp cobrou do município de Guarulhos um valor que foi questionado pelo SAAI na época. Não foi questionado por mim, nem por outro prefeito, foi questionado pelo SAAI naquela época. E o que o SAAI queria naquela época? O seguinte, Sabesp, você está vendendo aqui o metro cúbico de água, então justifica por que vocês estão cobrando esse metro cúbico de água. Qual é o custo real disso? Quanto que gastou de energia? Qual foi o custo da tubulação para trazer água do sistema Cantareira até a distribuição na nossa cidade? Enfim, coloca lá todos os custos para a gente chegar ao valor do metro cúbico. Esse foi o questionamento feito. A Justiça, Alex, só para você ter uma ideia, a Justiça esses anos todos não deu ganho de causa para a Sabesp, porque a situação não estava bem explicada. A Sabesp não abriu a sua planilha de preços para explicar exatamente o que estava acontecendo. Ora, se a Sabesp não abriu a sua planilha de preços, essa dívida ficou lá congelada. Quer dizer, a hora que a Sabesp abrir a planilha, vamos discutir então o valor real da dívida e de que forma ele pode ser parcelado e pode ser pago. O que simplesmente o Guti fez? O Guti reconheceu essa dívida. A Sabesp deu risada, ficou feliz, aumentou a cotação da Sabesp na Bolsa de Valores, porque até que, enfim, chegou um prefeito que foi lá e disse, realmente nós devemos isso daí. Quer dizer, se a Justiça foi incapaz de dizer que aquela dívida era correta, o prefeito Guti foi lá e disse que a dívida era correta. E aí ele pegou essa dívida e somou essa dívida... É essa dívida que ele fala que é sua, que você deixou? Não, aí ele somou essa dívida, aí ele pegou todas as coisas que a prefeitura tinha de financiamento de 20 anos, 25 anos, puxou tudo para dizer que era no dia de hoje, né? Antecipou tudo isso para poder justificar o montante e em cima desse montante ele trabalhou com aquela narrativa de que tinha muita dívida e isso por diante. Mas na verdade foi isso que o Guti fez. Quer dizer, então você não deixou dívida? Na verdade... As dívidas que a cidade tem, elas estão tudo dentro da sua capacidade de investimento. Você acha que... É como se eu comprasse um carro financiado... Mesma coisa. Quando você for comprar um carro para financiar, o que a pessoa que está vendendo o carro vai querer saber de você? Se você vai ter capacidade de pagamento.
Portanto, tudo que a prefeitura tem de dívida está dentro da capacidade de pagamento da prefeitura. Não existe nenhuma dívida fora dessa condição. Até porque os bancos são muito rigorosos com o poder público. Se o município não tiver capacidade de pagar, o banco simplesmente não empresta o dinheiro. E se o banco emprestou, é porque está dentro das possibilidades de pagamento. Igual os empréstimos que o Guti fez Mesma agora. Coisa. Esse $500 milhão que ele pegou emprestado. Então, quando o outro prefeito que for assumir, o prefeito coloca na conta. Não, essa dívida de empréstimo... Que está dentro da condição de pagamento da municipalidade. Mas aí o outro prefeito... O outro que vai ter que arcar. Até mas porque... aí ele pode assumir igual o Guti e falar, o Guti deixou uma dívida. Vai ser sempre essa desculpa de choradeira. Sempre essa conversa mole para poder justificar não fazer nada. Porque nessa brincadeira de ficar 4 anos reclamando do passado, o Guti simplesmente não construiu o presente. Essa é a realidade. E na época que você estava como prefeito, mesmo o SAAI com esse problema com a Sabesp, você tomou a iniciativa de fazer o tratamento de esgoto. A cidade de Guarulhos não tinha, até então, nenhuma estação de tratamento de esgoto. As únicas estações de tratamento de esgoto que essa cidade tem é uma no São João, que foi construída no meu governo, uma ali no Bom Sucesso, que foi construída na minha gestão, e outra aqui próximo do Parque Secap, aqui no caminho do aeroporto, na Hélio Smith, que foi construída na minha gestão. Nenhum outro prefeito construiu nenhuma outra estação de tratamento na cidade. Qual é a etapa seguinte? A etapa seguinte é você ir interligando os coletores troncos para fazer o esgoto chegar até a estação de tratamento para ser tratado. Aí a Sabesp cresceu mais ainda os olhos porque pegou uma cidade já com meio caminho andado, com 3 estações de tratamento de esgoto prontas. E a única área que teria que tratar o esgoto numa estação nova, que teria que ser, por exemplo, no Parque Novo Mundo em São Paulo, a Sabesp simplesmente vai querer construir na Ponte Grande, destruindo uma das poucas áreas de lazer da população. Bom, Almeida, tem bastante perguntas aqui. Essa questão da saúde, o Hospital Pimentas foi você que construiu? Não, o Hospital Pimentas ele foi uma obra da gestão do prefeito Eloy Pietá. Eu construí apenas um dos andares que nós botamos para funcionar na minha gestão. Quer dizer, o Hospital Pimentas, quem entregou foi o Eloy? Quem entregou foi o Eloy. Você depois entregou mais uma... Mais uma etapa... E ainda tinha algumas coisas lá para concluir que com certeza está parado lá até hoje. Para ser feito ainda. Exato. E na sua época, Almeida, essa questão da saúde, porque assim, o que eu vejo hoje, quando o prefeito fez a intervenção e o Ricardo Rui, o secretário, a gente está vendo está mais que claro que eles não se prepararam para a intervenção. Colocaram até o Maicon lá para ser o interventor no Hospital Pimentas, e até já substituíram ele, porque a gente nos bastidores tem ouvido falar que o Maico não queria assinar um monte de documentos, um monte de situações aí, assumir compromisso. Que o Ricardo Rui também não tem coragem de assumir, o Maico, que é o secretário adjunto, também não. Agora colocar outra pessoa para colocar a caneta e segurar essas coisas todas que o Guti está mandando fazer. Agora, o que falta mesmo é sensibilidade, é ser sensível. Por quê? Essa semana que passou, no aniversário da cidade, desculpa, não sei se você acompanhou, faltou até comida para as crianças no Hospital da Criança. Né? Faltou a limpeza, né? E eu até falei aqui que a limpeza ela é tão importante quanto o médico, porque se num hospital não tem limpeza, você está sujeito a ter bactéria, a ter um monte de situações dentro do hospital. Então, comida, limpeza, a segurança que eles não estão pagando. Só que assim, quando falta comida, e quando falta um médico, ou quando falta médicos, a gente pensa que o prefeito vai pular na frente, vai até lá, vai ver o que está acontecendo, o que houve, o que pode ser feito. Mas a gente não vê essa tratativa, a gente não vê essa preocupação do prefeito. Não, a saúde... Você, quando era prefeito, como é que era isso, essa relação, Almeida? Olha, primeiro que na saúde, Alex, uma coisa que a gente precisa recordar aqui é que a saúde ela tem que ser bastante participativa, tem que ter um envolvimento muito grande da sociedade. E se tem algo que foi feito na gestão do prefeito Eloy Pietá e foi feito na minha gestão, era uma participação muito grande dos conselhos, uma participação muito grande da sociedade civil fiscalizando aquele equipamento e acompanhando muito de perto. O que eu tenho percebido é que a saúde ela tem sido tratada de uma forma tão equivocada que se você, qualquer dia desse, vale a pena você pegar área por área e verificar quantos secretários já passaram.
Porque o prefeito Guti, sabe como é que ele costuma lavar as mãos? Quando a coisa começa a ficar dando um desgaste muito grande, ele demite o secretário. Ele tira o secretário e põe outro para criar um fato novo, para criar uma expectativa nova. Gente, isso é iludir a população. A pior coisa que pode ter numa secretaria delicada como a saúde, uma secretaria delicada como a educação, é exatamente a rotatividade. Quanto mais você muda de secretário, pior fica. Porque o que você precisa ter é participação, de fiscalização da sociedade, instrumentos de participação para ajudar na gestão. Coisa que, lamentavelmente, esse prefeito não tem nenhum interesse em fazer. A saúde sempre teve dificuldade? Sempre. Mas igual está hoje, nunca vi em toda a história de Guarulhos. É o pior momento da saúde do nosso município, é o que nós estamos vivendo hoje. É lamentável, né? Ô, Almeida, tem aqui uma pessoa aqui que está dizendo o seguinte, aqui, William Alves. O Almeida perdeu os direitos políticos por qual motivo? Você está com os direitos políticos caçados? Não existe. Não existe isso. Não existe isso, em absoluto. Não existe isso. Então, William, você está equivocado, meu amigo. Vamos lá, Almeida. Deixa eu ver se tem alguma aqui. O Tadeu Fernando Blanco. Almeida, na minha opinião, foi o melhor prefeito de Guarulhos. Escola, estação de tratamento de água, sem prejudicar outros bairros, como o Guti está querendo fazer com a Ponte Grande. Silvio Carlos Messia, não a eleição do irmão, taxa. É a questão da taxa de lixo, Almeida. Essa taxa de lixo, como é que você está vendo essa questão, né? O prefeito encomendou como é que fala? Uma pesquisa lá com a FIP, pagou por isso, e a FIP apontou algumas coisas, mas depois apontou que ele já sabia, aí ele voltou atrás, agora está dizendo que vai rever. Como é que você está vendo essa questão da taxa de lixo? Olha, foi mais... Você faria isso? Eu acho que esse momento de pandemia que o Brasil está vivendo, os governos deveriam entender que enquanto a situação não voltar à normalidade, não tem como fazer absolutamente nada, gente. Nós temos que nos adequar a viver com o que a gente tem, como todas as famílias estão fazendo. Está todo mundo se reajustando, mudando isso, deixando de fazer aquilo para poder se adequar a uma nova realidade. O poder público tem que fazer a mesma coisa. E é mentira esse negócio de que, olha, a legislação federal me obriga a fazer. São Paulo não fez. São Paulo não aprovou taxa. Quer outro exemplo? Mogi das Cruzes, ontem a taxa, o prefeito mandou para a Câmara, foi rejeitada. 23 votos contrários. E o prefeito não vai implementar. E aí? Se no momento desse, de tanta dificuldade do povo, a prefeitura não tem argumentos para dizer, escuta, nós, durante esse período, vamos arcar com as despesas necessárias referente à questão do lixo, mas não vamos implementar uma taxa nova, porque a sociedade não suporta mais isso, a sociedade não aguenta isso. Então, o que faltou, na verdade, foi vontade política. O prefeito Guti, que falava tanto em defender os empresários da cidade, a população da cidade, não teve dó de ninguém. Não teve dó de empresário, de comerciante, nem da sociedade de um modo geral. Simplesmente, em pleno período difícil, de sacrifício de todo mundo, foi lá e colocou mais um tributo no lombo da sociedade brasileira. É isso que não dá para a gente aceitar. E você falou bem que, assim, com a pandemia, muitos comerciantes, muitos empresários estão sofrendo, né, Almeida? Mas continua sofrendo, gente. Vai demorar muito tempo para as pessoas se reerguerem, para reequilibrar a sua situação. E o governante, ele tem que ter sensibilidade para isso, meu Deus do céu. E assim, as pessoas ainda não colocaram nessa conta, e assim, eu queria rapidamente falar para você, assim, 4.700 funcionários da Progaru que ele mandou embora, 20 mil, eu calculo, de pessoas que vão ser atingidas com essas demissões. O que eu quero dizer com isso? São 20 mil pessoas que vão deixar de consumir no comércio de Guarulhos. Ô Alex, eu sempre dizia o seguinte, o maior programa social que uma cidade pode construir é gerar emprego. Porque quando você gera o emprego, através do emprego, a pessoa tem como manter a sua casa, as suas despesas e a sua vida. Quando você tira o emprego dela, sabe qual é a fila que ela vai? Da assistência social para pedir uma ajuda para sobreviver.
Então, na verdade, você empurra para dentro da prefeitura uma coisa que vai virando uma bola de neve e vai ficar muito mais caro para a cidade. Portanto, é essa paciência, essa calma que a gente esperava que o prefeito Guti tivesse para fazer uma discussão tão séria, tão delicada, quanto a questão da Proguaru. Ele não mexeu com a vida de pessoas aventureiras que chegaram na Proguaru há poucos dias. Ele mexeu com a vida de gente que prestou um concurso, entrou na Proguaru com muita dificuldade, passou, foi aprovado disputando uma vaga com milhares de pessoas e simplesmente da noite para o dia, ele sem piedade, sem dó, acabou com o emprego dessas pessoas. E aí, Almeida, eu sei que você acabou explicando até mais do que eu te perguntei, mas assim, eu queria dizer assim, ele já complicou bastante a vida do comércio, do empresário, do gerador de emprego, quando mandou esses funcionários embora. Aí cria a taxa, mais problema pro comerciante, mais problema pro empresário. E é o que você falou, desemprego, o camarada já está com dificuldade, né? E veio o dinheiro da pandemia aí, quase que 15 ou 16 milhões que o governo federal mandou, ele pegou e foi lá e ajudou as empresas de ônibus com esse dinheiro, porque na cabeça do prefeito Guti, essas empresas de ônibus deixaram de transportar passageiros, e por elas ter deixado de transportar, ele compensou as empresas, indenizando elas com o dinheiro do Covid. Só que não indenizou nenhum comerciante, não indenizou algum outro empresário. Ao contrário, ele criou mais problema, demitindo 4.700 pessoas, tirando pessoas que vão consumir no comércio, criando taxa de lixo. É uma coisa assim... Igual a gente começou aqui a conversa no começo do programa, ele se sente dono mesmo da cidade e vai fazendo, não está preocupado com as consequências. Não, e vale a pena a gente retomar, por exemplo, São José dos Campos também recebeu ajuda para enfrentar o Covid. O que a cidade, dentro de um planejamento, fez? Construiu um hospital. Com aquele dinheiro que veio, construiu um hospital, a pandemia... Ela teve alto, né, lá atrás, agora está um pouco mais moderado, mas a gente não pode baixar a guarda, porque tem aí uma nova variante aí que pode avançar. Mas a cidade de São José dos Campos, eu diria que ela fez um equipamento permanente para enfrentar um problema que daqui para frente vai ser permanente, porque a gente não pode ter ilusão. Essa questão do coronavírus... isso vai virar parte da nossa rotina, nós vamos ter que nos cuidar daqui para frente da maneira como a gente está se cuidando agora, com o uso de máscara, com o álcool gel, com essas coisas todas, e a cidade lá, ela vai ter um equipamento para poder dar a atenção que a população precisa nessa questão. O que Guarulhos optou por fazer? Uma tenda no Parque Secap. E aí, gastou-se ali naquela tenda o recurso que daria para construir um hospital permanente para a cidade. E assim, né, Almeida, todo mundo sabe que quem precisou usar a tenda não conseguiu usar, porque se vendia uma coisa que na realidade não existia. Era marketing, gente, era apenas um marketing puro, né? Tinha que construir ali, porque ali tinha visibilidade, ali chamou a atenção da mídia. Por que não pegou um andar do Hospital dos Pimentas, então, e construiu um andar inteirinho para cuidar do Covid na cidade? E ficaria na periferia? É que ia ficar na periferia, mas ia ficar mais escondido, não ia dar a visibilidade que a tenda deu. Agora está lá o Hospital dos Pimentas na periferia, dando uma visibilidade negativa por falta de gestão, por falta de atenção de um prefeito que simplesmente virou as costas para a saúde. Muito bem, vamos dar um rápido boa noite aqui. Tem algumas perguntas aqui, ó. Verônica Grangeiro está com a gente, o Renato Oliveira. Obrigado, Renato, por estar nos assistindo da Lotus Podcast. Obrigado aí, meu amigo. Seja super bem-vindo aqui, sempre com a gente. Silvio Carlos Palmecia, obrigado. Décio Pompeu está com a gente. Obrigado, Décio. Arlete Alencar está conosco. O Silvio está dizendo aqui, a saúde em Guarulhos está na UTI, uma vergonha. Verdade. André Barbosa está com a gente. Deixa eu ver aqui, Maria Aparecida, obrigado aí pela audiência. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Tem Silvio Carlos dizendo impeachment já.
Essa questão de impeachment, né, Almeida? A gente vê que a Câmara Municipal... Aí depende da Câmara, né, Alex? Aí a população precisa ficar muito atenta em quem vota nas eleições. Boa parte dos problemas que a gente tem na sociedade, seja na Câmara Federal, no Senado, na Assembleia ou nas câmaras municipais, quem vota é o povo. Agora, a democracia ela é boa por isso, porque ela é um exercício permanente para a gente ir acertando cada vez mais. A população vai ter outras oportunidades de poder fazer a sua escolha e, de repente, fazer uma escolha melhor, onde o vereador, ao invés de estar comemorando que pavimentou uma rua do bairro, devia estar comemorando se, de repente, fiscalizou algum ato equivocado que a prefeitura cometeu na cidade. É verdade, Almeida. Eu fico pensando, às vezes, quando o vereador faz faixa, agradeço o prefeito pela pavimentação, agradeço o prefeito pelas guias. Eu fico pensando se esse vereador não está olhando para a comida que faltou na dieta alimentar das crianças a semana passada lá no Hospital da Criança. Mas, infelizmente, vocês que estão nos assistindo precisam nos ajudar, né? Precisam nos ajudar, porque precisa cobrar esses vereadores, né? A gente sabe, eu sempre falo aí desses 34, aí tem 5 no máximo que a gente considera que dá para fazer alguma coisa, mas o restante, infelizmente, tem aqui, Almeida, ó, a Sandra Matos, boa noite, Almeida, saudades. Tá mandando um abraço, o Regis Negro também está com a gente. Outro para eles. Obrigado, viu, Regis, pela sua audiência. Sandra e Regis. Regis, tem que assistir todo dia, viu? Não é só quando o prefeito está aqui, viu, meu querido? Duas lideranças importantes da cidade. Marta Morato, amanhã somos nós, ACG, que vamos ter de assinar para sair nas escolas. É verdade, a Marta está falando uma coisa aqui que a semana passada nós falamos para a educação, os professores começarem a ficar atentos, porque acabou com o SAI, acabou com a Proguaru e está aí já correndo para acabar com a Secretaria de Educação, que é a educação, né, Almeida? Que é o que você falou aí. Pois é, lembrando que a educação é a base de tudo numa cidade, né? Guarulhos demorou muitos anos para ter uma rede de ensino, com professores, com uma equipe pedagógica altamente qualificada. Eu diria que é uma das áreas assim de profissionais mais competentes que a cidade de Guarulhos tem e, lamentavelmente, o que a gente está vendo é simplesmente um desprezo por tudo isso, um acúmulo de anos e anos que simplesmente pode ser jogado no lixo da noite para o dia. Muito bem, ó, o Tadeu Fernando Blanco está mandando boa noite para você, boa noite, Alex, Almeida, está falando aqui do presépio que ele recuperou lá no... O Tadeu é um artista da nossa cidade, né, que recupera imagens sacras aí, e você vê a gentileza, né? Mesmo o Tadeu sendo uma pessoa muito crítica de todo esse descaso que está acontecendo na saúde, mas ele não deixou de fazer a parte dele enquanto cidadão. Foi lá no Parque Fracalanza, fez toda a recuperação das imagens lá e está convidando as pessoas para a inauguração do presépio lá que ele vai fazer. Muito bem, parabéns, viu, Tadeu? Tadeu vai estar com a gente aqui segunda-feira. Tatiane Miranda, é revoltante o que eles estão fazendo, estão tratando todos nós como lixo. Estive agora à tarde no Hospital da Criança, na espreita fiquei 1 hora. Está desesperador, o Tadeu está dizendo aqui. Cristiane Malvina da Silva, minha mãe faleceu com 65 anos e não se aposentou. Pois é, e eu disse aqui, né? O Gucci é o presente de Natal para quem sobreviveu à pandemia. Pé no bumbum, tá dizendo aqui o Josué. É verdade. Almeida, a gente tem falado aí da questão da Proguaru que está indo embora, que o prefeito mandou embora, acabou com a Proguaru. Como é que fica a conservação da cidade? A gente percebe que com a desculpa que ele teve esse ano, a zeladoria da cidade sempre foi muito ruim nesse governo Gucci, né? Agora, com a Proguaru sendo extinta... Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar, pode ter certeza. E você tem visto que a cidade realmente não tem sido cuidado nesse aspecto também. Né? Eu não consigo entender qual é a lógica, a não ser essa daí de vamos diminuir serviços prestados à população. A única explicação é essa, o prefeito está mais preocupado
em tirar serviço da sociedade do que em mostrar serviço, fazer a conservação necessária. É tão bom quando você tem uma cidade bem cuidada, você mexe com a autoestima das pessoas. As pessoas sentem mais prazer em viver na cidade. E, lamentavelmente, não é isso que vem acontecendo. Quando você comentou aqui a questão da taxa do lixo, um outro debate riquíssimo que a gente podia estar fazendo hoje era realizando conferências na cidade para discutir a questão do lixo, porque esse é um problema sério mesmo. Nós precisamos refletir sobre ele. Tem poucas pessoas que fazem a reciclagem e tem muita gente que faz a reciclagem e depois o lixo é tudo misturado junto, o orgânico com o lixo seco, e aí não resolveu nada. Então, quantas pessoas poderiam estar ganhando, poderiam ter um emprego, poderiam ter um salário se a gente estivesse fazendo uma política de reciclagem mais correta? Talvez o melhor momento fosse esse. Ao invés de implantar uma taxa, vamos discutir com a cidade formas, maneiras onde a gente possa transformar o lixo numa riqueza para o próprio povo. Almeida, tem duas perguntas aqui. O Renato Oliveira está dizendo, Almeida, o Guti tem 2 anos de mandato ainda. Na sua opinião, o que ele deve fazer para resolver esses problemas? E o Josué está perguntando aqui, por que só quando você era prefeito que tinha um programa de habitação? E agora ele não vê nada disso acontecendo na cidade. As pessoas vão poder comparar. Em 8 anos de prefeito, quantos apartamentos eu entreguei para famílias de baixa renda, quantas pessoas saíram do aluguel na nossa política habitacional. Praticamente todo mês a gente tinha apartamentos sendo entregues para a população. É que hoje não tem mais um programa. A habitação, é bom a sociedade de Guarulhos lembrar, num passado muito recente, não tinha nem Secretaria da Habitação. Antes do prefeito Eloy Pietá entrar na prefeitura, a habitação era um departamento da assistência social que socorria quando o barraco caía. A prefeitura não tinha um programa, ela não tinha o compromisso de construir moradia. E olha quanta coisa nós fizemos nessa cidade, seja no Anita Garibaldi, seja com a favela Ratsuta, aquela quantidade imensa no Pimentas e no Bom Sucesso de apartamentos que foram entregues. E agora, eu passei esses dias na estrada de Nazaré e vi uma ocupação lá chamada, acho que se não me engano, Maria da Penha. Eu quero ver qual vai ser a postura do prefeito atual. Se ele vai ficar do lado do dono do terreno, que até hoje não fez nada naquela área, ou se ele vai buscar uma solução negociada para aqueles moradores. É aí que a gente vai entender a diferença de um governante e de outro. Porque às vezes a população também diz assim, é tudo igual, tanto faz um como o outro. Não. Vai analisando direitinho, que vocês vão ver a diferença. No meu governo, em 8 anos, nós não tivemos uma reintegração de posse. E onde teve problema de reintegração de posse, como no Anita Garibaldi, nós demoramos quase 2 anos, negociando com o proprietário, e os moradores que estavam lá, hoje são donos da terra e puderam construir as suas casas. Muito bem, e o Renato, essa questão, qual é o conselho que você daria para o Guti, ou que o Guti consegue fazer em 2 anos para resolver os problemas? Olha, o Guti começou o mandato com um pincelzinho, uma latinha de tinta, dizendo que ele era o prefeito pintor, né, que ia mudar a cidade, as cores da cidade e tal. Eu aconselho ele, sai daí agora, vai lá na porta do Hospital dos Pimentas para verificar como é que está sendo o atendimento, vai lá nas UBSs para ver como é que está sendo a dificuldade, vai no Hospital da Criança para ver o que o povo está passando. Então, enquanto o prefeito estiver preso lá dentro do gabinete, só ouvindo aqui as informações que as pessoas levam, e quem leva a informação, sempre leva a informação boa, aumentando um pouco, né? Então, vai para a realidade, prefeito, porque se não fincar o pé no barro, se não for conhecer a realidade que o povo está vivendo, a cidade de Guarulhos não vai mudar. Então, eu, particularmente, pelo que o prefeito tem feito até agora, não tenho nenhuma esperança nos próximos 2 anos. Mas ainda há tempo de, pelo menos, ele ter um contato mais direto com a população que está sofrendo, e sofrendo muito, todos os dias. Muito bem, a gente está chegando ao final aqui, Almeida, estamos já terminando o programa. A Tatiana está dizendo aqui, a ganância
é a ganância. Ele vai ganhar muito com a extinção da Proguaru, um dinheiro manchado de sangue e de miséria. De morte, né? Porque nós tivemos, é importante relembrar, nós tivemos um suicídio de um trabalhador da Proguaru e nós tivemos agora a morte de um senhor que ninguém me tira da cabeça, gente. Uma pessoa com 70 anos e, evidentemente, com algumas dificuldades de saúde, é lógico que ele está vivendo um momento de tensão gigantesco, a pressão psicológica. Esses trabalhadores da Proguaru vão ter problemas para o resto da vida, porque não vai ter nenhum prefeito que vai arrumar a situação. Eu disse aqui que esses dias um trabalhador da Proguaru me dizia, com 62 anos, ele dizia, não, o prefeito prometeu que a gente não vai perder o emprego, a gente sai da Proguaru e vai para outro. Não vai, ele está mentindo. Essas pessoas vão ficar desempregadas. É isso que a gente precisa dizer o tempo todo. É triste, né? O Gil Boava está mandando um abraço para você, Almeida, está aqui parabenizando pela entrevista. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. José Carlos, boa noite. Alex, Almeida. Agora é a vez do Almeida sentar a madeira no Guti. Como o atual prefeito fazia com ele. Não, eu quero discutir as coisas que foram feitas. Por exemplo, a minha política para o funcionalismo, em 8 anos, eu sei qual foi. Em todos os anos, nenhum trabalhador teve reajuste menor que a inflação. Eu quero saber qual é a dele. Aqui o José, que ele mora num apartamento que você entregou no Lavras. No Lavras. Ele está dizendo aqui que você entregou mais de 20 mil apartamentos. Mais de 20 mil apartamentos para famílias de baixa renda. Para gente que morava numa situação precária e foi morar num apartamento com 2 quartos, sala e cozinha. Essa é a diferença. Quer dizer... E esses programas habitacionais, como já foi lembrado aí também, simplesmente acabaram. Simplesmente acabaram. Você não tem mais nada de programa habitacional na cidade de Guarulhos. Nada. A Adriana está dizendo aqui que inaugurou o Céu São Domingos, que você começou e não terminou. Quantos céus você construiu, Almeida? Nós fizemos 10 céus no total e deixamos praticamente aí uns 6, 7, tudo bem encaminhado, inclusive o Céu São Domingos me caiu numa região carente, uma região que de fato precisa, e eu fiquei até feliz que foi inaugurado o céu e espero que os outros que as obras estão paradas possam ser retomados. E que as piscinas voltem a funcionar, E que piscina não é artigo de luxo, como diz alguns vereadores aí não, tá? Piscina é uma necessidade do cidadão. Uma pessoa que pode praticar uma hidroginástica 2, 3 vezes por semana, ela vai ficar menos doente, ela vai frequentar menos o posto de saúde. Então, prefeito, entenda, esporte, lazer, piscina pública, todas essas atividades é menos gente que vai parar no posto de saúde. Muito bem, Humberto Mancini está mandando um abraço para você, para todos nós aqui. Almeida, chegamos ao final. Quer deixar um recado aí, dar o seu boa noite? Fica à vontade. Eu agradeço a você mais uma vez, agradeço aqui ao Celso, a toda a direção aqui da Rádio Cidade Soberana. E estamos chegando aí ao final do ano, um ano difícil para todos nós, um ano muito sofrido. Lamentavelmente, é muito difícil você encontrar alguém que não tenha perdido um ente querido, alguém da família ou algum amigo muito próximo nesses últimos tempos. Então, um ano que eu diria que tem que fazer a gente refletir um pouco mais sobre a vida. Muitas pessoas, durante muitos anos, deram muito valor para ter as coisas. E a gente precisou entender, através da pandemia, que a gente precisa estar mais presente com a família, presente com os amigos, valorizando mais as pessoas, valorizando mais o ser humano, porque a nossa vida aqui é muito passageira, é um sopro e não adianta ter dinheiro, não. Aqui a pandemia mostrou que quem tinha dinheiro morreu, quem não tinha dinheiro morreu também. Portanto, vamos viver e viver bem, valorizando o ser humano, que é a coisa mais importante que a gente tem aqui na Terra. Então, um forte abraço a toda a população de Guarulhos, que Deus nos ilumine, nos proteja e que o ano de 22 seja um pouco melhor, porque esse foi terrível, do ponto de vista da pandemia e do ponto de vista de uma gestão que só fez mal para a cidade de Guarulhos. Muito bem, obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Amanhã tem mais Aqui Agora com o Décio Pompeu e comigo, claro. Obrigado, Almeida, Deus abençoe você, abençoe seu retorno à sua casa e fique com Deus a todos vocês. Obrigado pela audiência.
Os principais debates do setor financeiro, notícias, pesquisas, tecnologia e outros temas sob a perspectiva de